Depois da primeira rodada de manchetes, da gente trazer tempo, temperatura, trânsito, tem a informação de política. É a nossa coluna com a jornalista Rosiane Carvalho, que hoje está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Rose, bem-vinda mais uma vez. É sempre muito bom te receber aqui. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Não fosse o trânsito, para mim também é sempre um prazer estar aqui. Como eu digo, os ouvintes não sabem, mas a vista da Band News Difusora é a coisa mais linda, porque a gente fica de frente para o Rio Negro, de frente aqui para a ponte Rio Negro também. Então, é sempre uma higienização mental olhar aqui de cima este rio. Muito bom, Rose. Que bom ter você aqui conosco também. E hoje, Rose, que é dia 19 de abril de 2022, uma terça-feira, o Dia do Índio, a data estabelecida como Dia do Índio aqui no Brasil, a gente vai trazer reflexão. A gente sempre fala que algumas datas estabelecidas para celebração, elas são muito mais de reflexão, são muito mais de entendimento. E por isso hoje nós faremos isso também numa entrevista especial com uma convidada especial que já está conosco, conectada, fala com a gente de fora aqui do estado do Amazonas, é a Sônia Guajajara. Ela é coordenadora executiva da APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e gentilmente cedeu parte de seu tempo para falar conosco sobre a luta dos povos originários, para falar sobre mineração em terras indígenas, falar sobre demarcação de terras indígenas, enfim, muitos assuntos de interesse dos povos originários. Sônia Guajajara, seja bem-vinda aqui à Band News FM em Manaus. Tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Muito obrigado, Sônia, por estar conosco aqui, conectada, para falar um pouquinho com a gente, conceder essa entrevista aqui para a gente na coluna de política do Band News Manaus com a Rosiane. E como a Rose assina esta coluna, faça as honras, por favor, Rosiane. Obrigada, Rafael. Obrigada, Sônia Guajajara. Imagino que o tempo de Sônia Guajajara é realmente muito concorrido, ainda mais num dia como hoje. Sônia, você está falando com a população de Manaus. A capital do Amazonas concentra mais da metade da população desse estado, que também representa o estado com o maior número de indígenas. No entanto, muitas vezes nós aqui em Manaus não estamos conectados, não estamos atentos o suficiente para compreender o espaço que nós estamos vivendo e com que tipo de cultura nós estamos ligados, inclusive o nosso passado. Todos nós aqui no Amazonas temos traços indígenas e, infelizmente, faz parte até de uma cultura de rejeição da nossa própria história. Então, nesse dia, a primeira pergunta que eu queria que você respondesse, falasse aqui conosco, quais são as principais pautas indígenas? Vocês colocaram elas lá no acampamento indígena na semana passada, que encerrou semana passada. Mas traga para Manaus quais as principais preocupações das populações, o que está acontecendo nos territórios indígenas e que as pessoas não estão conseguindo ver e ouvir. Olá, Rosiane, olá, Rafael, bom dia, muito obrigada aqui por esse espaço. Nesse dia, né, que é um dia dedicado aos povos indígenas, no calendário ainda diz Dia do Índio, né, mas conseguimos agora que a deputada Joênia Wapichana está aprovando um projeto de lei que muda para Dia dos Povos Indígenas. E nós acrescentamos o Dia da Resistência, Dia de Luta dos Povos Indígenas. Nós temos no Brasil ainda um passivo muito grande de territórios indígenas a serem reconhecidos, a serem demarcados pelo Estado brasileiro. No Brasil hoje são 13%, nós ocupamos 13% do território nacional com terras já regularizadas. Porém, desses 13%, nós temos, em média, quase 98% que está na Amazônia brasileira. Então, felizmente para a Amazônia, mas infelizmente para as demais regiões do país. E mesmo essas terras demarcadas na Amazônia, todas têm um processo violento de invasão, de ataques, de exploração ilegal de madeira, de garimpo, e isso faz com que a gente tem 3 pautas principais em relação a territórios. A primeira é a demarcação dos territórios indígenas, que está totalmente paralisado no país. E nesse governo, ainda em campanha, Bolsonaro prometeu que não haveria 1 centímetro de terra demarcada para indígenas e está cumprindo isso muito bem. Então, nós lutamos pela retomada da demarcação dos territórios. Essa é a bandeira de luta maior, primeira, dos povos indígenas no Brasil. A segunda é a proteção desses territórios. Precisamos que haja uma política efetiva de proteção ambiental e territorial dos territórios indígenas.
E a terceira é a gestão, condições para se fazer a gestão desses territórios. Em 2012, nós conseguimos aprovar, né, um decreto da PNGAT que instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental dos Territórios Indígenas. Porém, uma política também totalmente paralisada. E conseguindo, né, a demarcação, a proteção e essas condições para a gestão, paralelamente, a gente luta pelas políticas públicas de educação, de saúde, de segurança também dentro dos territórios, né? Então, uma pauta bem extensa e que ocupou aí durante 10 dias todas as pautas, né, os dias no acampamento, no 18º acampamento Terra Livre, que acabou, né, de acontecer em Brasília. Sônia, a gente acompanhou aqui o acampamento Terra Livre, inclusive trouxemos entrevistados que estavam lá fazendo parte do acampamento, que trouxeram para a gente aqui as reivindicações, né, os principais pontos que estavam sendo levantados nesse acampamento lá em Brasília. Mas eu queria que você falasse para a gente agora sobre qual que é o balanço que você faz do acampamento, dessa edição do acampamento Terra Livre em Brasília. Então, 18º acampamento Terra Livre, né, são 18 anos já dessa grande mobilização. O acampamento Terra Livre já é reconhecido como a maior assembleia dos povos indígenas do Brasil e também já considerado a maior mobilização indígena do mundo. Este ano nós reunimos ali mais de 8.000 indígenas, né, e trouxemos as pautas diversas, desde um dia dedicado à discussão das mulheres indígenas, LGBTQIA+, juventude, educação, saúde, a agroecologia, né, os sistemas próprios de produção. Mas nós tivemos ali também, né, pautando fortemente os PLs, né, todo esse pacote anti-indígena que tramita no âmbito dos 3 poderes da União, em especial no Congresso Nacional, né, por articulação do próprio Executivo. Então, nós pautamos ali o PL 191, que é esse PL que trata de regularizar, né, de autorizar a mineração nos territórios indígenas. E é importante dizer que a maioria dos povos, né, ali presentes, todos têm esse posicionamento contrário à exploração de minérios nos territórios indígenas. E a gente fala, tem hoje, né, a exploração ilegal de garimpo, a gente já sabe bem as consequências que o garimpo traz, né, e a gente quer evitar maiores confrontos, conflitos, né, e até mesmo tragédia entre os povos indígenas. E a gente sabe que a mineração também sendo autorizada, esse recurso não fica para o município, não fica para o Estado, porque é uma renda que vai para exportação, né? O ouro é exportado, vai para fora, e aí pouco se fica no município de onde ele é retirado, e muito menos ainda para os povos indígenas. Então foi um ponto muito debatido, né? E assim como o marco temporal, que está no Supremo Tribunal Federal, com data marcada para ser retomada em junho, né, lá em Brasília, e a gente, mais uma vez, se posiciona contra, né, o marco temporal, que institui aí o 5 de outubro de 88 como uma data base para reconhecer, né, os territórios indígenas que estão em processo de demarcação. Então, o acampamento muito positivo, né, mais de 8.000 indígenas, mais de 26 plenárias, né, 10 dias ali com marchas pela demarcação, com marcha contra o garimpo, né, com marcha para trazer a pauta do basta de violência. Foram mais de uma petição que a gente apresentou, né, no Ministério da Justiça, com mais de 500.000 assinaturas, né, para as pessoas pedindo que acabe a violência contra os povos indígenas. Então é isso, né? O acampamento Terra Livre é esse local de encontro, de discussão, de debate, de trocas, e que vai continuar firme, né, aí, forte, acontecendo por mais muitos anos. Ô Sônia, aproveitar aqui um gancho do que você falou em relação à contrariedade dos povos indígenas em relação à mineração em território indígena. A gente recebeu há pouco tempo aqui na Band News Difusora FM o deputado federal Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara Federal. E a gente questionou ele em relação à atenção que os parlamentares do Amazonas, principalmente, estavam dando para
o acampamento Terra Livre. Dentro desse questionamento, a gente, claro, falou sobre essa questão da mineração. E o deputado Marcelo Ramos falou o seguinte, que ele, conversando com pessoas do acampamento Terra Livre, as pessoas são contra a mineração, mas que ao conversar com povos indígenas das proximidades de Altazes, ele observou, isso palavras do deputado Marcelo Ramos, que lá os indígenas são a favor da mineração desde que controlada. E aí eu queria te perguntar, como é que está o diálogo da PIB, das lideranças indígenas, com os povos que são das proximidades de Altazes, de locais que estão sempre na mira da mineração? Então, não só Altazes, né, mas tem outros povos indígenas, né, outras lideranças, digamos assim, né, outras lideranças que são favoráveis à mineração. Isso é verdade, né? Sônia. Nós temos um exemplo... Sônia, me permite só uma ressalva nessa informação. A fala a respeito de Altazes é do deputado Marcelo Ramos. Ele não indicou quem ele ouviu, quantas pessoas, se foi feita uma pesquisa mais extensa. Aliás, trabalho que o Ministério Público há muito tempo vem tentando fazer. E é esse o principal impasse a respeito dessa questão da exploração mineral em Altazes. Então, é importante a gente deixar isso bem claro para os nossos ouvintes. A gente não tem como assegurar, essa é a fala do deputado Marcelo Ramos, não tem como assegurar que os povos de Altazes são a favor. Sim, não, claro, perfeitamente. Né? E aí eu só completei dizendo que essa informação é correta, né? Tem indígena mesmo que são a favor da mineração, e não só em Altazes, né? Isso que eu estava completando. Tem outras lideranças em outros municípios, em outros estados também, que se posicionam favoráveis. A exemplo do povo Munduruku, lá no estado do Pará, né, que estão ali em constante conflito, porque tem as lideranças que são favoráveis e tem a maioria das lideranças que são contrárias, né? Então, isso realmente é muito, muito complexo, porque... A gente sabe que a maioria é contra, a gente sabe as consequências do garimpo, a gente sabe bem as consequências da mineração, né, das grandes mineradoras, quando acontece, né, o que aconteceu, por exemplo, lá em Brumadinho, lá em Mariana, né, que as barragens estouram aí, e depois ninguém é penalizado, ninguém é punido por isso, né? E aí, para nós, a preocupação é exatamente esses perigos, né? Esse risco que as mineradoras trazem para a vida das pessoas e a quantidade, né, de pessoas que vêm para o entorno ou para dentro dos territórios indígenas, alterando completamente os modos de vida, trazendo doenças, trazendo, né, alcoolismo, prostituição. A gente sabe bem que é isso. Além da exploração da mão de obra barata, né, dos indígenas. Então, a gente tem tentado conversar, né, e principalmente lá no próprio Congresso Nacional, para a gente poder ter ali uma ponderação no projeto de lei, né, porque está lá, tal como está o projeto de lei 191, ele não garante nada para povos indígenas, né, nada. Então, a gente tem tentado garantir ali minimamente o respeito a um processo de consulta, né, obedecendo ali, cumprindo a Convenção 69, né, da OIT, que garante o direito à consulta livre, prévia e informada. Então, nós temos tentado garantir, né, que haja esse processo de consulta, né, seguindo ali os protocolos próprios dos povos indígenas, para a gente evitar aí que haja, né, uma verdadeira catástrofe e uma alteração ou né, enfraquecimento total do modo de vida, da cultura dos povos indígenas. Eu lamento muito que as lideranças indígenas que se posicionam a favor, né, não olham esses prejuízos, porque está pensando muito ali na renda, está pensando muito ali no que de benefício, né, essa atividade mineral vai trazer. Mas estudos já mostram, tem um estudo do Instituto Escolhas, do ano passado, que mostra claramente ali os prejuízos, o caminho do ouro e o quanto que fica de prejuízo e só de malefícios para as comunidades e para os municípios, né? Então, estamos aí nessa complexidade, né? Tentando achar um rumo.
Sônia, há um histórico de obras, enfim, dentro de terras indígenas, de retiradas dessas populações dos seus territórios. E é um histórico que é até recente, não é tão para trás, não, mas é um histórico que ele está camuflado, que ele está silenciado. Não aparece. E aí a gente vem com essa proposta num momento em que há uma total desestrutura dos órgãos que deveriam fiscalizar, que deveriam garantir o modo de vida, a proteção das populações indígenas, e ainda, sem que esta proposta esteja aprovada, esses territórios já estão sendo invadidos, os indígenas já estão sofrendo violência. Qual é a consequência? É razoável que se aprove sem uma estrutura, uma lei? Não tem como garantir que essa população vai estar segura, porque ela não está segura agora, né, sem aprovação. Qual é a sua leitura a respeito disso? Rosiane, o movimento indígena tem uma posição clara, né, sobre isso. A gente vai continuar se posicionando contrário, porque não há uma estrutura agora que garanta a segurança, a proteção, né, e os próprios modos de vida dos povos, né, mas depois também não vai haver, né, não vai haver esse respeito à cultura, aos povos, né? Porque o que se pretende mesmo é a exploração, é o lucro, né? O que se vê mesmo aí, a intenção ali é o lucro para as grandes mineradoras, né? Então, agora não tem como se fazer nenhum processo de consulta, né? O IBAMA, ICMBio, o próprio Ministério de Minas e Energias aí, totalmente defasados, né? A FUNAI totalmente ali, além de desestruturada, equivocada, né, apoiando essa atividade, né, de extração mineral. Então, é um momento muito conturbado que a gente está passando e que não vai se resolver assim tão logo, né? Então, por mais que mude governo, por mais que mude Congresso, a gente vai levar muito tempo ainda, muitos anos, para recompor e ter esse processo de participação, né, que garanta ali a opinião dos povos indígenas. Então, agora, o PL 191, ele está na Câmara, né? Foi aprovado o requerimento de urgência para se aprovar em 30 dias, a previsão é que fosse semana passada essa votação no plenário da Câmara, né? Não aconteceu, não conseguiram ainda instituir, né, legalmente o GT, mas só o fato desse PL já estar ali tramitando e já ter acelerado agora com a criação desse GT, com a desculpa de que precisa de explorar esses materiais, né, potássio para a produção de fertilizante por conta da guerra, né? Então, só o fato disso já está aí, aumentou mais ainda as invasões nos territórios indígenas, né, do garimpo. E as mineradoras estão pressionando no Congresso Nacional para acelerar essa aprovação. Nós temos feito também conversa com a Belusan, com a Anglo-América, né, com as mineradoras, para que eles retirem seus requerimentos da Agência Nacional de Mineração, porque, né, hoje não há legalização para eles fazerem estudo nos territórios indígenas. A Anglo-América se posicionou que tirou seus requerimentos, né, da ANM, porém, eles continuam pressionando os parlamentares para acelerar a aprovação. Então, no caso, por um lado, eles falam que estão respeitando, né, princípios de direitos humanos, de meio ambiente, mas, por outro lado, pressionam para legalizar. É como se legalizando acaba a destruição, né? Acaba a degradação ambiental. E, na verdade, não é, né? Se legaliza, vai apenas legalizar a destruição ambiental e a vida dos povos indígenas. Sônia, tem uma pergunta que chega aqui, que é a seguinte: se você tem informações da política de regularização fundiária nas terras indígenas do Amazonas. Só em São Gabriel da Cachoeira são 400 famílias indígenas. É uma pergunta que chega do Edson Chaves, né, colega jornalista também, que está acompanhando a entrevista. Obrigado, Edson, pelo prestígio conosco aqui e pela pergunta. E aí, Sônia, eu te peço a gentileza de se puder ser o mais objetiva possível, porque agora são 9h06. A gente vai caminhando aqui já para a parte final da nossa entrevista. Por favor. Tá, joia. Obrigado. Então, a regularização fundiária hoje,
o governo está querendo, né, fazer por meio do projeto de lei 2633, que também está no Congresso, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está para o Senado. Esse projeto de lei garante ali de regularizar, em média, 70 milhões de hectares de terras públicas não destinadas na Amazônia brasileira, né? Só que quando você vê, o que acontece? Esse projeto de lei, ele incentivou a invasão, a grilagem de terra. E aí, quando vai para regularizar, vai dar o título de posse para aqueles que invadiram essas terras públicas. E daí tem terras indígenas, territórios quilombolas, né, unidade de conservação. Então, a gente também se posiciona contrário a essa medida, né, de regularização fundiária da forma como está sendo pautada, que não é para beneficiar indígenas ou pequenos produtores. Na verdade, é para beneficiar os grandes latifundiários. Olha, Sônia, um dos momentos mais marcantes também da ATL, do ATL, foi o dia que vocês se posicionaram a respeito da defesa da vida dos povos indígenas isolados, que eles também estavam ali representados por vocês. A gente tem um dado oficial hoje que o governo Bolsonaro ele está afrouxando as medidas de proteção de terras indígenas onde há isolados e onde ainda não há demarcação. A gente tem informações que vêm de próprios funcionários da FUNAI a esse respeito. A gente cita, por exemplo, Piripicura, no Mato Grosso, Jacareúba, Catauixi, aqui no Amazonas, Pirititi, em Roraima, Ituna e Itatá, no Pará, Tanaru, em Rondônia. E a gente ainda teve mais uma informação de um grupo isolado, identificado, que ainda não foi aprofundada, né, o diagnóstico a respeito, no sul do Amazonas. E existe uma portaria de proteção de uso, que era geralmente renovada a cada 3 anos. Essas portarias elas têm sofrido uma alteração, agora elas são renovadas por 6 meses, algumas não são renovadas, só por força de decisão judicial. O que significa esse momento para as populações isoladas na sua avaliação e na avaliação da PIB? É muito grave. O que hoje está posto para os povos isolados, né, é muito grave, porque há uma incitação, né, por meio dos próprios discursos desse governo, de representantes do governo, para a invasão dos territórios. Há uma intensidade de aprovar projetos de lei que flexibiliza a legislação ambiental. E com isso, né, também essa proteção dos territórios onde há povos isolados. No meu território indígena, Araribóia, né, que no Maranhão, tem a presença do povo Auá-Guajá, que é um povo isolado também, que não tem nenhum contato, nem mesmo com nós, Guajajara, que vivemos no mesmo território. Então, nós, do movimento indígena, fazemos uma luta constante para garantir a proteção desses territórios onde vivem esses povos, né? Nós temos que respeitar a sua decisão, né, a sua vontade de viver como queiram. Então, hoje eles sofrem muitas ameaças por meio de extração ilegal de madeira, de garimpeiros, né, de grileiros, e a gente tem pressionado também a própria FUNAI para renovar, né, sempre essas portarias, né, de restrição de uso, e também o próprio Supremo Tribunal Federal. Né, no ano passado, 2020, 2021, né, no auge da pandemia, nós entramos como uma ação, a DPF 709, para garantir a proteção desses povos e retirar os invasores. Então, houve ali um momento, né, de muito alvoroço para que fosse retirado esses invasores, mas, infelizmente, o próprio governo, por meio do Ministério da Defesa, que faria uma ação complementar, né, o Ministério do Meio Ambiente, não conseguiu garantir, e esses territórios continuam totalmente invadidos, né? Então, lamentável, porque povos indígenas isolados já são dados como povos mais vulneráveis do mundo por organizações internacionais, né? Então, segue aí a gente acreditando que vamos conseguir um dia garantir essa proteção dos territórios, né, do meio ambiente, pela vida dos isolados.
Sônia, só para situar o nosso ouvinte, né? Por que eles escolhem viver isolados, não ter o contato, e essa não proteção, essa política, esse incentivo e as invasões que estão acontecendo, quando essas proteções, inclusive, criam uma expectativa que elas não serão renovadas, isso incentiva as pessoas a colocarem os indígenas em risco, eles correm risco de morte. Só para deixar um pouco mais claro, o que significa não proteger esses isolados? Povos isolados, eles vivem conforme, né, o seu modo de vida próprio, sem interferência de ninguém. E o Estado chama de isolados ou indígenas em isolamento voluntário. Nós, indígenas, chamamos de povos autônomos, né? É o povo que tem a sua autonomia de viver na mata, né, na floresta, com o que a floresta oferece, né? No momento que esse lugar onde eles vivem, ou o seu entorno, é desmatado, é queimado, né? É destruído, ou é entregue para grilagem, ou mesmo para outras atividades do agronegócio, madeireira, né? Enfim, eles ficam totalmente sem o subsídio, né? O que garante ali a sua sobrevivência. Eles ficam sem alimento, eles ficam sem a água, né? Então, é a vida mesmo dele que está em risco. Que aí a ameaça não é só da parte de matar, né? De atirar, de bala, não. Né? É ameaça mesmo à sobrevivência, porque ele fica sem o espaço que ele precisa para garantir a sua sobrevivência. E aí não é também assim, uma questão, talvez, assim, de escolher viver ali. Eles são assim, eles sempre viveram dessa forma, né? E se eles se negam a fazer o contato, é porque eles decidiram permanecer ali como estão, né? Muitos povos estão aldeados, né, de recente contato, que tem 30 anos, 100 anos de contato, porque há um tempo atrás a FUNAI fez uma operação, né, aí um trabalho de trazer esses indígenas para o aldeamento. Então, eles faziam uma frente de atração. Essa frente de atração era colocar alimentos, ferramentas, né, alguns instrumentos ou materiais próximo onde havia assim, evidências que existiam indígenas sem contato, né, para que eles pudessem vir pegar esses materiais. Eles vinham, pegavam essas coisas e eram capturados pelos próprios servidores da FUNAI. E pegavam que nem bicho mesmo, que nem animais, né? E transportavam esses indígenas junto para um lugar onde se formava ali um aldeamento, as aldeias, né? E nesse caminho que se fazia do lugar onde eles eram capturados para o lugar onde eles iam ficar, morriam muitos, né? Há relatos de que de 100 indígenas capturados, morriam 60, 50, né? Mais da metade morriam no meio do caminho, porque a imunidade é totalmente baixa para o contato com quem está aqui, né, fora. E aí eles não resistiam a esse contato e acabavam morrendo. Então, hoje, por conta de tanta mortalidade, com essa tentativa, né, de aldear e por meio dessa frente de atração, então o movimento indígena e a própria política mesmo indigenista brasileira, junto a antropólogos, indigenistas, sertanistas, entenderam que o ideal seria respeitar, né, a sua decisão e deixar eles viverem conforme o seu modo de vida próprio, né? Então é isso. Aqui no Brasil, nós temos 114 grupos de povos isolados, né, que vivem, né, nos 9 estados da Amazônia brasileira. E a gente tem esse trabalho aí gigante para, né, proteger esses territórios onde eles estão. Se a gente não busca essa proteção por meio do Estado brasileiro, eles estão ali à mercê da própria sorte, né, com tanta vulnerabilidade por conta das invasões constantes que acontecem para explorar esses territórios. Muito bem, agora sim a gente vai caminhando para o final e a gente vai tratar sobre eleições de 2022, que foi um dos pontos do acampamento Terra Livre. Vocês falaram bastante a respeito da representação indígena, né, deixar mais indígena o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, apresentaram pré-candidatas, inclusive uma pré-candidata aqui do Amazonas, a Wanda Ortega, e receberam um pré-candidato à presidência da República, o ex-presidente Lula. Eu queria entender e que você explicasse também, Sônia, que documentos, demandas a PIB entregou ou vai entregar para o pré-candidato Lula, de compromisso dele, para que ele assuma esse compromisso, e vocês vão fazer a mesma coisa com outros pré-candidatos à presidência da República?
Então, para nós é um ano bem diferente, né? Assim, porque todos os anos eleitoral teve candidaturas indígenas, né? Em muitos estados. E sempre foram candidaturas por decisão ou do povo ou do seu território, né? Mas agora a PIB resolveu assumir também esse posicionamento e apoiar candidaturas indígenas, e por isso a gente trouxe o tema para este acampamento, né, de aldear a política. Ou seja, né, a gente pretende acabar com essa subrepresentação que tem hoje na política institucional. Nós não temos nenhum indígena parlamentar nas assembleias legislativas, temos apenas uma indígena deputada federal, né, que é a deputada Joênia Wapichana, lá de Roraima, e ao longo da história tivemos que foi o deputado Mário Juruna, lá na década de 80, né, sendo do Mato Grosso, foi eleito pelo Rio de Janeiro e ficou apenas ali um mandato. E agora a gente decidiu lançar candidaturas indígenas, apoiar essas candidaturas, né, fortalecer candidaturas indígenas, conversando também com partidos onde esses indígenas estão, para que saiam como prioridades, né, dentro dos partidos. E nós não estamos assim fomentando quantidades. A gente quer, né, candidaturas que tenham potencial de articulação com outros movimentos, com outros segmentos da sociedade, porque somente voto indígena não elege, né, não consegue eleger, e a gente precisa de candidaturas que tenham viabilidade eleitoral, né? Então, nós apresentamos ali no ATL as candidaturas de mulheres indígenas, somos já mais de 25, né, mulheres confirmadas entre estadual e federal. Recebemos ali a presença, né, do pré-candidato à presidência, né, Luiz Inácio Lula da Silva. A convite da PIB, ele foi ao acampamento, entregamos ali a carta, né, vocês podem ver a carta que está no nosso site da PIB, com eixos ali prioritários para que possam ser firmado esse compromisso entre o candidato, né, entre o pré-candidato Lula e o movimento indígena. Então, apresentamos ali várias pautas, né, e a primeira delas é a retomada da demarcação dos territórios indígenas, né. Então, essa é a primeiríssima de todas, né, e dali, claro, vem a retomada das políticas públicas, como a PNGAT, né, a CNPI, o Conselho Nacional de Política Indigenista, né, que é um espaço de diálogo entre o movimento indígena e o governo, né, a retomada da proteção dos territórios indígenas, enfim, fortalecimento da cultura, participação e controle social, né, dos povos indígenas nos espaços de discussão. E nós entregamos para o Lula e não vamos entregar para outros, não, né? A nossa pretensão mesmo agora, apesar de grandes divergências em mandatos, né, nos governos anteriores, mesmo do Lula, né, a gente acredita que hoje, para a gente poder retomar a reconstrução do país, né, é preciso eleger o Lula, né, para derrotar de vez Bolsonaro. Sônia, eu já estou aqui pressionada pelo tempo, Rafael já me chamou a atenção, mas eu preciso fazer essa última pergunta. O que leva a PIB, você, enfim, o movimento indígena, eu não sei nem se há uma unidade, a confiar em Lula diante do que você mesmo acabou de falar, do que representou Santo Antônio Giral, Belo Monte, e figuras do PT que estavam com ele também no ATL e que têm rejeição de pessoas que atuam em defesa dos povos indígenas, como, por exemplo, Gleisi Hoffmann. Uhum. Não, é verdade, não há unanimidade, né? Isso é fato, acho que nunca vai haver uma unanimidade em relação a nenhum presidente, né? Ou mesmo a nenhum governo, porque é fato que nós indígenas nunca fomos prioridade para nenhum governo, e o movimento indígena foi um dos mais combativos também no governo Lula, no governo Dilma principalmente, né? Nós fomos mesmo para cima, e o fato de apoiar agora não quer dizer que a gente simplesmente vai entregar um documento e acreditar. Não, nós vamos continuar mobilizados, vamos continuar cobrando e vamos continuar reivindicando agora a participação indígena direta na construção do projeto de país, né, do projeto de governo. Então, agora, o diferente também é que, em governo passado, a gente não queria assumir FUNAI, CESAI, porque a gente entendia que é órgão do governo, que o governo que tem que dar conta, né? Mas agora é um novo momento.
E a gente tem indígena preparado e a gente quer, sim, assumir a presidência da FUNAI, assumir as pastas, assumir a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? E reivindicamos também ali, para além dos órgãos que já existem, o Ministério Indígena, né? E queremos, sim, que seja ministro indígena para estar ali pautando. Então, não é só a gente apresentar, mas é a gente participar diretamente da construção das políticas públicas, né? Da construção do projeto do governo e o movimento ali firme também na linha de frente, cobrando, pressionando, exigindo cumprimento, né? As divergências existem, né? Claro, a gente não discorda disso, a gente não diz que não é verdade, mas a gente precisa acreditar, né? E aí acreditar, mobilizar e lutar e existir sempre. Muito bem. Sônia Guajajara, muito obrigado por conversar conosco, obrigado por ceder parte do seu tempo. Sônia Guajajara é coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Obrigado pela participação e a gente continua, claro, acompanhando o movimento e trazendo notícias, noticiando, trazendo espaço aqui também. Obrigado, Sônia. Valeu, Rafael. Obrigada. Obrigada, Rosiane. Muito obrigado, Rosiane Carvalho. Mais uma entrevista, mais uma coluna, mais informação relevante para o ouvinte e para o público do Amazonas, o estado mais indígena do Brasil. Obrigada, Rafael. E essa rádio, obrigada, Band News, também por abrir o espaço tão importante para a gente ouvir as diversas vozes que constituem a sociedade. Essa é uma das mais importantes e tem tudo a ver com o nosso estado do Amazonas.